Olá, gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Endireitar. Nós estamos aqui com dois participantes que representam a política jovem aqui na cidade de Trindade. E hoje nós temos aqui um episódio um pouco diferente, que vai ser um debate barra diálogo, algo bem equilibrado para a gente conseguir entender um pouco mais sobre política e a atuação do jovem na política. Nós estivemos ali nas nossas redes sociais pedindo para que o público enviasse alguns temas específicos. Separamos alguns, selecionamos, entramos em um acordo. E agora eu gostaria que ele se apresentasse. Vamos começar pelo João Vitor, que a carinha do João Vitor aqui no nosso Pode Endireitar já está bem conhecida. Excelente. Primeiramente, agradecer a Kézia, todo o pessoal aqui presente. É sempre uma honra poder participar aqui desse debate, desse programa, desse podcast. E sou o João Victor, tenho 22 anos, sou bancário, atualmente eu atuo no mercado privado e ex-presidente municipal de Goiânia, do Novo Jovem. Então é sempre uma honra muito grande para mim estar aqui presente. Agora a palavra com o Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kessia. Gostaria de agradecer o convite por ter essa oportunidade de estar realizando esse debate. Prazer a todos e todas. Sou Ricardo Gabriel, sou conselheiro estadual de juventude, hoje do governo do estado de Goiás. Sou diretor de assistência estudantil do DCE da UFG, atuo no movimento estudantil há muitos anos e com as políticas de juventude também vamos realizar esse debate e novamente agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Para começar a pimentar um pouquinho aqui, eu vou começar com uma pergunta, cada um de vocês respondem. Como vocês definem a sua visão política? Qual ideologia vocês se identificam, ou se não se identificam com nenhuma? Passa a palavra primeiro para o João Vitor. Excelente. Olha, quando se fala em visão política, visão do que eu defendo, do que eu acredito, eu gosto muito de separar as ideias. Primeiramente, no que eu acredito de forma pessoal e como a sociedade de modo geral, e outra que eu penso economicamente falando. Porque eu acredito sim que é possível haver uma separação entre essas questões. Mas, economicamente falando, me defino como liberal, sim. Sou muito a favor do sistema liberal, do índice de liberdade econômica. E, pessoalmente falando, como sociedade em si, me considero sim conservador. Já meti essa porque eu sabia que eles iam falar em cima disso. Então... Já começou. Vamos lá. Eu sou Ricardo. O que eu defendo? Eu defendo o nosso país, eu defendo o Brasil, eu defendo os interesses do povo brasileiro, do nosso povo trabalhador tão sofrido. Eu não consigo me definir em algum tópico de ideologia assim. Eu defendo em si o nosso desenvolvimento do nosso país, das nossas liberdades, em relação à nossa cultura, e acredito que a gente consegue se desenvolver conversando com todos, e a partir disso vai acontecer o desenvolvimento do nosso país, pegando pelos nossos interesses do Brasil. Ótimo, perfeito. Ricardo falou um pouco aqui sobre interesses do Brasil. Acho que a gente pode atrelar um pouco a um dos primeiros temas, né, que o pessoal deixou ali nas redes sociais para a gente estar debatendo e conversando, que é a inovação de avanços de tecnologia na sociedade. O que você pensa sobre isso segundo a sua visão de política, Ricardo? Em relação ao desenvolvimento de avanços de tecnologia na sociedade, perfeito. Eu acredito que quem realmente produz e faz com incentivo são as empresas privadas que são colocadas. Sem dúvida nenhuma, nossos amigos, companheiros estão concordando aqui com esse ponto. Só que eu acho que quem dá esse incentivo é o Estado. Quem faz esse primeiro investimento de risco é o Estado. Por exemplo, em investimentos em relação... Hoje nós temos o GPS, que foi primeiramente investimento de risco do Estado, que foi colocado, os desenvolvimentos dos celulares, computadores, esse tipo de avanço de tecnologia que nós tivemos, foi um risco colocado pelo Estado, pelo seu investimento, que hoje a iniciativa privada é fundamental para essa geração de empregos e a continuidade do avanço dessa tecnologia. Só que quem começou e quem permitiu foi que o Estado colocasse esse seu investimento. Perfeito. Perfeito. Ainda sobre esse tópico, eu acredito que é impossível haver uma conjunção entre Estado
empresa privada nesse âmbito e eu vou explicar o porquê. O Estado cada vez mais vai querer lucrar. O Estado cada vez mais vai querer os seus recursos. E, obviamente, o Estado é ineficiente a segurar uma tecnologia de ponta, principalmente quando se tem o investimento das empresas privadas. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, o Vale do Silício, através das Big Techs. Tesla, X, todas as grandes empresas. No meu ponto de vista, a única função do Estado nesse sentido tem que ser zerar os impostos e fomentar na economia que as empresas privadas possam entrar com o seu recurso. Quando a gente pega empresas estatais que investiram em tecnologia, por si só aqui no Brasil, historicamente falando, não deu muito certo. Pega uma empresa como a Positivo, por exemplo, em questão de computadores, tecnologia, enfim. Obviamente, nunca é a primeira escolha de ninguém nesse sentido, em ser ali uma principal ferramenta de trabalho. Tanto é que eu, na minha empresa onde eu atuo, existe zero computadores da Positivo, por exemplo. Somente um exemplo que eu tô pegando aqui para vocês, tá? Você usa... Seu computador é ThinkPad, não é da Positivo, não é do Estado brasileiro. Então, assim, já vejo uma incongruência aí nesse sentido. Cadê o iPhone? iPhone, deixa eu ver também. Não, é chinês. Chinês, perfeito. Não é um Positivo também, o aparelho telefônico dele. Então, eu acredito sim que o Estado é ineficiente em assegurar as tecnologias, até porque investimento do Estado, Xiaomi, só pra deixar claro. Perfeito. Então, Xiaomi que é uma empresa privada, diga-se de passagem, chinesa, mas é uma empresa privada listada na bolsa, inclusive, tá? Na bolsa chinesa. Mas, enfim, acredito que quando se fala em tecnologia, é extremamente importante que as empresas privadas venham estar em atuação nesse sentido, tá? Perfeito. Virou um pouquinho rápido. Pode falar em cima do tema. Foi mencionado aqui do Vale do Silício, colocada a Tesla. Em relação ao Elon Musk aqui, primeiro, a Tesla é uma empresa subsidiada pelos Estados Unidos. Ela é uma empresa que tem várias isenções de imposto. Se for dessa forma, vamos voltar a colocar imposto nessas empresas, que eu acho que o Estado deve sim. Eu acho que os Estados Unidos está certo e não ter esse imposto, só que quem permite isso é o próprio Estado. Quem também permitiu um capital de investimento inicial também. Ele mencionou em relação ao Xiaomi, as empresas chinesas. As empresas chinesas, de fato, são privadas, estão na bolsa de valores do seu país, só que isso nada impede de quem começou o investimento há, por exemplo, 30 a 40 anos atrás. O Partido Comunista Chinês definiu que a base do desenvolvimento seria nessa tecnologia dos telefones, por exemplo, dos carros automáticos agora, que o investimento iria... elétricos, perdão. Que os investimentos iriam para essa parte que fez que empresas financiadas pelo governo, que sim, são privadas, estão na bolsa, recebem investimentos, possam se desenvolver. Perfeita colocação, Ricardo. Excelente. Ele trouxe aqui 2 tópicos, né? Vamos lá. Depois ele falou do aspecto chinês, ali das empresas que estão listadas na bolsa chinesa. E também trouxe um outro tópico que foi o Vale do Silício, né? Com Elon Musk, enfim. Como eu disse, a função do Estado nesses aspectos é isentar de impostos e fomentar na economia através do investimento nas empresas privadas. Concordo. 100%? 100%. Até aqui a concordância. Até aqui 100%. Até aqui a concordância. Agora, vamos lá. Na parte chinesa, você esqueceu de mencionar que a China cresceu muito através, principalmente, do trabalho escravo da sua população, Ricardo. Isso aí. Cadê as leis trabalhistas da China? Cadê as leis trabalhistas tão fortes que vocês gostam de pregar? Você sabe muito bem que lá existe, sim, uma certa escravidão, ou não? Tô errado? Não, perfeito. Perfeita colocação. A China realmente teve um período que, em seu desenvolvimento, ocorreu dessa forma, mas hoje, se a gente pegar a China de hoje, o trabalhador médio da China, não estou falando de geral, estou falando do trabalhador médio, que é registrado tudo certinho, trabalha menos que o trabalhador brasileiro. Hoje o trabalhador brasileiro trabalha 44 horas semanais e o trabalhador chinês médio trabalha 40. Ou seja, hoje a China já vem com essas questões trabalhistas muito mais bem desenvolvidas que o nosso próprio país. Certo. Ou seja, se lá atrás morreu pessoas, se lá atrás pessoas foram escravizadas, isso pouco importa. Pro movimento deles, pro sistema de subdesenvolvimento deles, isso aí valeu a pena. Então, isso é o que você quis dizer. Não, de forma nenhuma. Tá completamente errado a falta de direitos humanos. Eu acho que
possibilitou esse desenvolvimento, só que hoje eles estão corrigindo esses erros que propriamente admitiram. Eu tô aqui para defender o governo chinês também. Tô aqui para defender o Brasil. Tá, perfeito. Ou seja, independentemente se eles escravizaram trabalhadores, independentemente se anteriormente não existia lei que defendia os trabalhadores, no final, os fins justificaram os meios para que eles alçassem o cargo onde eles estão hoje, a China, onde tivesse o local hoje, né? Mas você enfim, defende os direitos trabalhistas? outro pra dado gente? aqui interessante, a BID, que está em recuperação judicial, se não me engano, em queda, né? No Eu Brasil? vi recentemente, tanto no Brasil quanto no mercado afora. A BID, ela realmente conseguiu uma força aqui no Brasil, por quê? Porque teve uma abertura muito grande por Não é meio bom do não, governo cara? Lula, tá? Cara, eu nunca dirigi um. Então, assim, pessoalmente eu não posso afirmar, mas se é bom, se não é, enfim, não posso falar Tem o isso. preconceito. Que isso? Tô brincando. Subsidiado pela China também, até porque Pô, a gente melhor sabe... ainda. A gente sabe que existe, sim, uma abertura muito grande do governo Lula, né, com o mercado chinês, mas, enfim, no final, os fins justificaram os meios, né? O trabalho escravo, tudo Mas isso você justificou. defende Mas, mais enfim, direitos trabalhistas ou diminuir eles, ou tá bom do jeito que tá? defendo direitos nosso trabalhistas. povo Defendo defendo direitos trabalhistas. Que a com gente certeza, sabe defendo. que a gente tem vários casos até de trabalhos escravos aqui, que eu acredito Totalmente que vocês contra, vão totalmente ser contra. completamente contra, Sim, né? claro. É uma Totalmente questão de contra. direitos humanos, toda uma questão social. Perfeito. Mas Agora, aí a gente vai manter como é que tá bom, tem que ter uma fiscalização melhor. certo. E como que a gente vai fazer essa fiscalização? Vai ser a partir de empresas privadas que vão ser contratadas para fazer isso? Vai ser a partir do Estado? Certo. Vamos lá. Eu sou funcionário CLT atualmente, então acredito que eu tenha local de fala, né? Como vocês gostam de dizer. Sou totalmente a favor dos trabalhos, né? Totalmente a favor dos direitos trabalhistas, melhor dizendo. E justamente por isso defendo sim que haja ali uma intermediação entre o trabalhador e o seu empregador. Eu defendo sim que haja, inclusive, Kézia e Ricardo, uma redução nas cargas de impostos. Hoje, grande parte do que eu recebo vai embora com os impostos. Sim. Você, trabalhador, você que recebe ali um pouco mais de 5 mil, cara, a maior parte do seu salário vai embora nos impostos. INSS, todos os outros impostos, FGTS, enfim. Concordo. Então, acredito que deve haver sim uma redução nesse sentido. Deve haver uma maior flexibilidade entre trabalhador e empregador. Concordo. Até porque, plenamente. excelente. Até porque, o Ricardo, quando a gente para analisar, vocês gostam muito de falar acerca da carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho é ótima, a carteira de trabalho é muito bom. Você é CLT? Hoje não. Hoje não, perfeito, eu sou. E eu não sou totalmente a favor da CLT, não. Acredito que ela tem, sim, muitos defeitos, diga-se de passagem. Até porque, como eu disse, grande parte do meu salário vai embora com os impostos. E quando você fala em um estado desenvolvimentista, para você alçar esse estado desenvolvimentista, você tem que ter o quê? Uma maior arrecadação nos impostos, concorda? Mas a gente pode arrecadar Então- os impostos de outras formas e não tirar. Então do você, trabalhador, resumindo, ele quer tirar mais imposto de você. Eu não falei isso de forma nenhuma. Eu falei, inclusive, que os trabalhadores são sim muito cobrados em impostos e devem sim diminuir essa carga tributária em cima da população. Eu não falei de forma nenhuma e a gente mudar como a gente pega essa arrecadação, que eu acho que é até uma proposta liberal da maioria de vocês em concordar com isso. Então vamos lá. Você defende um estado forte. Depende pra quê? Vamos pro sentido trabalhista. Vamos atuar aqui ainda Vamos. nesse tópico. Estado forte, que regula totalmente as leis trabalhistas. O que tem? Você é a favor, você concorda. Rapidão, só sim ou não? Não, pelo seguinte, a gente precisa de uma fiscalização para não haver o trabalho escravo, para não tá. haver a quebra dos direitos próprios trabalhistas que existem hoje. Tá. Você é a favor do que está na lei hoje ou vamos descumprir o que está na lei? Então vamos lá. Ele não respondeu se era sim ou não. Então eu compreendo como sim. Você é a favor, sim, de uma maior ação estatal no meio do aspecto trabalhista, certo? Você concorda, você é a favor. Quem é que vai pagar essa conta no final das contas? Eu respondo, você, trabalhador. Se você for contratar mais um agente fiscalizador para fiscalizar com que o empregador deixa de gastar ou gasta com um funcionário, vai ser um gasto a mais seu, trabalhador. Vai vir dos seus impostos. É impossível que haja uma atuação estatal sem que haja arrecadação por meio do trabalhador. É impossível. Então, assim, nos moldes que está atualmente a questão trabalhista, acredito que ela tenha, sim, seus vícios. Acredito que ela tenha, sim, muitos dos seus erros, obviamente. Obviamente, quando se fala em escala 6 por 1, que é um aspecto que eu imaginaria que ele entraria também.
Obviamente não quero trabalhar, Não, mas obviamente. podemos discutir. Obviamente não sou a favor de modo algum, mas tem que haver um debate sério nesse sentido. Eu vou explicar o porquê. Hoje, nesse momento, é impossível que se retire a escala 6x1. Não tem como. Você, pequeno empresário, quem que você vai colocar no lugar nos sábados e domingos? É impossível porque o médio e pequeno empresário contrate mais um funcionário, sendo que a economia já está totalmente colapsada, para que simplesmente reduza essa carga horária da forma do jeito que está, o que foi proposto pelos nossos governantes. Então, assim, acredito sim que tenha seus vícios, muitos, diga-se de passagem, defendo os direitos trabalhistas, mas sou totalmente contra essa alta carga de impostos que você, trabalhador, recebe. Hoje em dia, você, empregador, vamos pro lado dos empregadores também, porque eles também fomentam a nossa economia. Você paga um salário ali de 15 mil pro seu funcionário. Grande parte vai para impostos, a outra parte vai para INSS, outra parte vai para FGTS, enfim, a carga tributária é altíssima, e no final você, trabalhador, recebe 8 mil, 9 mil. Porque a maior parte da carga tributária foi embora. A maior parte da carga tributária do que o trabalhador recebe, do que o empregador paga, foi embora nos impostos. Então, o empregador paga mais e o funcionário recebe menos, o empregado recebe menos. Isso porque o empregado ainda paga mais impostos. Então, assim, quando se fala em grande atuação estatal, vamos resumir aqui, se fala em grande carga de impostos. Basicamente realmente. é isso, não tem como. Não tem como. Imposto de renda aí, cara, recebe Imposto de renda. Imposto de renda. Não, perfeito. Concordo em maior parte aqui. Só que o seguinte, você falou que não deve haver uma fiscalização. Como é que a Não gente falei vai... isso, não. Você falou que se a gente tiver uma fiscalização mais rígida em relação aos direitos, vai aumentar a carga. E é o seguinte, como é que a gente vai acabar com os regimes? Que a gente vê muito noticiados que há trabalhos escravos e há trabalhos que os patrões não cumprem de acordo com o que está na lei hoje. Como é que a gente vai garantir que esses direitos sejam respeitados sem uma fiscalização do Estado? Ou como é que a gente vai mudar essa fiscalização? E outra coisa, você falou que vai aumentar a carga tributária, vai aumentar o déficit público do Estado. Beleza, os países mais desenvolvidos do mundo possuem os maiores déficits. Ou seja, o Brasil não deve seguir esse exemplo. Os Estados Unidos, nos últimos 150 anos, viveu em déficit, que eu acho que é um país que vocês pegam como exemplo. Eu nunca vi ninguém saindo dos Estados Unidos para morar aqui no Brasil, viu? Exatamente Diga-se por de isso. passagem. Exatamente Vamos lá, por isso. pode continuar. Porque o Brasil está tentando colocar nessa questão de ter um superávit que não é possível agora e não teria para quê. E os Estados Unidos, com déficit há anos, se você pegar os últimos 150 anos dos Estados Unidos, todos os anos teve déficit, tirando os anos de 1998, 99, 2001, se eu não me engano, nos governos do Clinton, quem for bom de história aí vai saber quem foi o presidente, que teve superávit. Tirando esses anos, todos os anos tem déficit. Eles têm a maior dívida pública do mundo e o Brasil não pode ter dívida. Essa é a questão que eu bato. E outra coisa, o desenvolvimento dos Estados Unidos, eles investem esse dinheiro, fazem dívida, só que esse dinheiro é colocado e reinvestido novamente. Ou seja, ele gira a economia para a sua população, ele gira a economia para suas empresas privadas. Tá, perfeito. Vamos lá. Você falou várias coisas ao mesmo tempo, enfim. Estados Unidos, né, que foi o último tópico que você contou, que você que acabou de afirmar. Nos Estados Unidos tem CLT, regime de CLT? Regime de trabalho ali explicitamente que arranca o dinheiro do trabalhador ou não? Não da forma que é Perfeito. no Brasil. Perfeito. Não da forma que é no Brasil. Justamente por isso que é um país que dá certo. Você falou aí sobre o déficit, as crises públicas, sobre os déficits dos Estados Unidos, Lá mas, tem sindicato pra caramba. mas pode pesquisar. Mesmo com todas essas crises, continua sendo o país, um dos países que mais cresce em questão de PIB. Você pode pesquisar, que isso aí vai estar nos seus dados, tá? Mas Então vamos lá. questão do déficit Só um não minutinho, tem nada Ricardo. a ver com Deixa, PIB. deixa eu concluir meu raciocínio. Perdão, raciocínio. desculpa. Não, sem problema. Estados Unidos da América, como eu disse antes. Nunca vi ninguém saindo de lá pra vir aqui pro Brasil, porque aqui tem o SUS. Nunca vi ninguém saindo de lá pra vir aqui pro Brasil, porque aqui tem CLT. Muito pelo contrário. Cada vez mais se vê cubanos indo pros Estados Unidos por meio de Miami, se vê brasileiros indo pros Estados Unidos através de oportunidades melhores de trabalho. Então, se a CLT é tão boa assim, por que os trabalhadores estão saindo daqui pra ir trabalhar demais lá, sem um lugar que tem CLT? É isso que eu te pergunto. Por quê? Você não quer um país que tem a carga tributária grande, mas não tanto como aqui no Brasil. É um questionamento a se fazer. Então vamos lá. Primeiramente, você é pago por hora. Você tem a capacidade e liberdade de negociar com o seu trabalhador.
o que você vai receber, o que você vai deixar de receber. E tudo isso sem essa grande fiscalização aqui que o Ricardo tá falando, sem esse grande mecanismo estatal para regularizar e fiscalizar. Então, assim, eu gosto de trabalhar na prática. Por que então os brasileiros estão saindo daqui para ir para lá? Sendo que aqui é uma grande maravilha, aqui tem CLT, aqui tem o SUS, aqui tem essas questões que o Estado consegue intervir, tem a fiscalização. Por que então? Por que existe isso? Porque tudo isso é utopia. O Estado, no fim das contas, não está preocupado com você, trabalhador. No fim das contas, ele está preocupado com a arrecadação. Com a arrecadação. É com isso que o Estado está preocupado. E outra coisa, o Brasil hoje é um dos países que possui a maior carga tributária. E no que isso é revertido para você, trabalhador? O seu asfalto é bom? A sua educação é boa se você não estudar numa escola particular? O seu supermercado, vai no supermercado hoje, vê como é que tá lá. Vê se tá bom, vê se tá ruim. É isso que eu te pergunto. E essa fiscalização aqui, no final, tudo isso é para arrecadar dinheiro, para pegar o dinheiro do trabalhador, sendo que nunca é revertido para nós. Então, assim, concordo que tem seus vícios, voltando novamente para a questão do trabalho, concordo que tem modelos muito melhores que podem ser aplicados, mas eu acredito sim que tem que haver mais uma flexibilização. Eu acredito sim que tem que ter fiscalização, mas que tem que ter flexibilização sim. E outra, se tem trabalho escravo, é para isso que a Constituição serve, é para isso que o direito penal serve, para punir esses. Exatamente. É para isso que existe. É o que Ora, se isso não funciona, acaba com o direito penal. Se isso não funciona, acaba com a Constituição Federal, porque a Constituição é justamente para isso. Então, assim, nesse tópico é isso que eu tenho a dizer. Eu nunca vi nenhum brasileiro voltando de lá para cá por causa do SUS, ou nunca vi um americano vindo de lá para cá por causa da educação. É isso. Perfeito, acho que a gente encerrou agora um pouquinho. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Podemos ir para um próximo passo. Só falar que em relação a isso, é natural as pessoas irem para outros países que já estão bem mais desenvolvidos. Você não vê o pessoal tentando se atrair para cá. Como foi mencionado, concordo, isso daí é estudar um pouco, ver as notícias, isso daí é o básico. Mas a gente é atraído para ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, Canadá, porque há sim uma propaganda e porque a gente vai ser atraído pelos países que já estão desenvolvidos. Essa é a questão. Paraguai está se desenvolvendo agora. Muita gente está indo para o Brasil. Muito bom. Agora, continuando, próximo tema que foi proposto ali nas redes sociais, privatização e monopólios. Agora, quem começou da última vez foi o Ricardo, né? Agora eu passo a fala, então, para o João Vitor. Privatizações e monopólios. Interessante. Porque a privatização é justamente o oposto de monopólios. Justamente o oposto. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Quando você se tem privatização, qual que é o principal objetivo das empresas privadas? Não é o lucro? Não é visando ali arrecadar o recurso? É o lucro. Privatização, quando se fala em privatização, quando se fala em empresa privada, eles têm como objetivo principal o lucro, certo, Ricardo? Até aqui você concorda. Perfeito. E quando se há um... Normal, porque senão a empresa não sobrevive. Justo, se não tiver excelente. lucro. Se não tiver lucro, a empresa não sobrevive. E justamente por isso que não tem como haver monopólio com as empresas privadas. Por quê? Porque quando há monopólio, quando há um excesso de concentração de poder numa empresa só, quando não tem ali outras empresas competindo pelo mesmo mercado, a empresa vai deixar de arrecadar ali no caso, né? Mas enfim, acredito sim que tem que haver as privatizações, acredito sim que tem que haver ali uma fomentação na economia, principalmente através dos subsídios estatais, né, das cargas de impostos que tem que ser reduzidas para atrair o investimento estrangeiro. Então, o que eu penso acerca de empresa privada, de privatização é isso. Onde o Estado não consegue alcançar, a empresa privada vai alcançar, por conta principalmente do lucro. Se uma empresa estatal, por exemplo, uma empresa privada, por exemplo, adquire ali parte de uma empresa estatal, ou adquire por 100%. Se ela tiver corrupção, ela vai quebrar. E, obviamente, nenhuma empresa vai querer quebrar, nenhuma empresa vai querer deixar de ter seu lucro. Então, por isso que a privatização se faz necessária, principalmente para ver o desenvolvimento ali daquela empresa. Cada vez mais eles vão querer crescer. Então, o que eu penso principalmente acerca de privatização e monopólios é isso, Ricardo. Mas, vamos lá. Empresas privadas. Eu acho que a gente vai concordar aqui. Eu acho que é até um pensamento liberal de vocês em relação a que uma das piores coisas que existe para a economia é o monopólio privado. Perfeito. Perfeito? Concordamos aqui. Eu acho que isso é um debate perfeito. Um debate sério. É um debate sério, porque a gente sabe que o lucro total vai estar na mão
de pequenos grupos de acionistas, que eles vão ditar o preço de tudo e a gente não vai ter concorrência. Que a concorrência é fundamental para a gente definir os preços das coisas. Perfeito em relação aqui. O que a gente está tentando colocar em relação a monopólios são os monopólios naturais, em relação à rede de esgoto, às redes elétricas, que é onde são serviços básicos necessários que a gente precisa ter. Esses serviços são fundamentais para a população viver até com dignidade hoje. E se a gente colocar na mão de acionistas, colocar esse lucro e ditar as regras, a gente não vai ter um serviço de qualidade. E outra coisa, você vai falar em relação que a empresa não vai investir onde não dá lucro. Perfeito. E quando o Estado coloca o seu dinheiro para investir nessas empresas quando não dá lucro, como que é o contrato que está fazendo com a Saneago neste momento aqui no nosso estado? Se não der lucro, o próprio governo vai estar pagando. E em relação, por exemplo, a monopólios privados, somos completamente contra. Agora, os naturais que a gente está tentando pautar aqui, que é as redes elétricas, redes de esgoto, não tem como, ao meu ver, vocês podem tentar provar o contrário, e acredito que vão, porque a gente vai estar colocando esse dinheiro nas mãos dos acionistas e a gente não vai estar conseguindo cobrar esse povo e eles vão continuar lá por conta do contrato feito com o Estado a partir de empresários. Perfeito, isso está na lei, só que, para mim, eu sou contra. Essa é uma opinião minha. No caso, o Saneago, essas empresas de rede elétrica que você acabou de falar, são os exemplos que você está dando de monopólio. Sim. Existe, tá. Eu acho que o Estado deve estar controlando, porque a nossa população pode sim cobrar e tentar acabar com alguma coisa que está prevendo ali. Em relação a essas empresas naturais, elas não são para dar lucro, esses monopólios naturais que damos hoje, e sim para entregar um serviço de qualidade para a população. Tá, veja bem. Como eu disse anteriormente, acredito que liberal nenhum defende o monopólio. Muito pelo contrário. A ideia de liberalismo é totalmente o oposto disso, né? Quando se há monopólio, quando se há concentração de poder, independentemente de que lado seja, ali não vai ter um local desenvolvido. Perfeito. Então, os exemplos que você deu foi a Saneago, né? Foi as empresas ali que fazem parte do saneamento básico, enfim. Concordo que está totalmente errôneo esse modelo obviamente que existe atualmente na sociedade. Por quê? Qual que é a concorrência por exemplo, da Enel? Se existe, da Equatorial, enfim. É que não tem concorrência numa rede elétrica, não tem concorrência na E o porquê que não tem concorrência? Na geração, claro que tem na geração. Geração de energia vai ter sim uma concorrente, obviamente vai ter. Como você vai poder escolher de qual que você vai receber energia? Existe concorrência. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Existe refinarias, existe ali as hidrelétricas, todas as formas de arrecadação das energias, vamos dizer assim, de geração de energia. Mas dentro da sua casa, qual conta você quer pagar, de qual empresa que vai prestar o serviço? Hoje não, por isso que você trabalhador paga muito. Hoje não. É o que a gente está querendo chegar, é isso. Exatamente. Vamos lá. Então, se fosse nesse pensamento seu, Ricardo, anteriormente, como que era o sistema de telefonia vigente no Brasil? Não era, obviamente, controle somente da estatal, da empresa Anatel, ou não? Tô errado. Perfeito. Não era? Perfeito. Telebrás, né? Nem Anatel, era Telebrás na época. Então, se a gente chegar nesse raciocínio, como que cada pessoa vai ter seu telefone? É impossível haver concorrência? Eu digo que não. Assim como existe hoje. Antigamente, para se ter um celular, para se ter uma rede de telefone, era muito difícil. Poucas pessoas tinham acesso ali aos telefones, às ligações. Então, vamos lá. Atualmente, com Vivo, Claro, Oi, TIM, nem sei se tem Oi mais, mas com as empresas privadas investindo nesse mercado e com a concessão indo não somente no Estado, mas para as empresas privadas, todo mundo tem acesso ao telefone. Todo mundo tem acesso à ligação, todo mundo tem acesso ali a se comunicar com quem quer que seja, diferentemente anteriormente. Minha mãe mesmo não tinha possibilidade de ligar para uma pessoa quando ela queria. Ela tinha que ir nos orelhões, não sei se vocês vão lembrar disso. Muitos aqui vão lembrar. Ainda existe alguns. Minha mãe tinha que ir no orelhão para ligar para as pessoas. Por quê? Porque era um controle, era um monopólio, assim como o Ricardo disse, dentro de uma empresa só, dentro de um local só, que era o local do Estado. Então, quando entrou o investimento do mercado privado nesse sentido, a gente houve sim uma democratização. A gente houve sim pessoas que conseguiram ter o acesso, não tão somente aos aparelhos telefônicos, mas sim também a ligações, a telefonemas, SMS, mensagens. Então, esse é um argumento que cai por terra, Ricardo.
é um argumento que cai por terra. Porque, de fato, quando se há um monopólio, há um maior preço. E quando se há um maior preço, tudo isso é diferente do que o liberalismo prega. Então, sim, tem que haver uma competição entre as empresas, tem que haver uma abertura por meio do Estado para que mais empresas possam entrar. Se você pega a Alemanha, se você pega os Estados Unidos, todas elas têm diversas redes de telefone. Todas elas. Estados Unidos tem umas 30, se não me engano. Então, assim, isso porque aqui no Brasil tem só as principais, né? Acredito que você pode até entrar nesse mérito, que é sim um monopólio. Mas é um monopólio que atualmente é melhor do que... Perfeito. É um oligopólio que um poder concentrado por meio de poucos. Coisa que eu não defendo. Eu defendo sim uma abertura maior para vir mais empresas, enfim. E tudo isso deixando cada vez mais o Estado cair por terra. É um monopólio do Estado. Empresas de ônibus. Você pega um pouquinho de água para mim? Pode falar agora? Pode. Desculpa até Vou de ficar tá, sem voz. desculpa até estar te interrompendo aqui, eu tô meio perdido até no formato, mas em relação a isso que foi colocado. Perfeito. Você falou da privatização na época, da telefonia, só que a gente tem que ver com a mudança tecnológica do mundo, que a gente passou de ser uma questão analógica para digital. Ou seja, houve um avanço no mundo inteiro que a gente deixou de ser analógico e foi digital. E sim, eu concordo que deve haver concorrências nas telefonias. A gente não pode ficar preso só em uma, porque é algo que dá lucro e até incentiva. E, por exemplo, se o Estado consegue fazer isso, dando lucro e gerar mais concorrências e atrair mais empresas, eu acho que isso é fundamental. Não sou nada contra. Não sou nada contra em relação às empresas privadas estarem concorrendo. Pelo contrário, sou a favor e acredito que o Estado deva incentivar que tenha mais empresas, que elas concorram mais entre si. Então você concorda comigo? Você Só tem na certeza questão que não é da livre? mudança. Não, entendi. Só na questão da Vamos pegar o mudança exemplo de também tecnologia. das empresas atuais de ônibus. Transporte público é um grande exemplo disso. Com certeza. É um poder na mão de poucos ali, uma concessão muito pífia que E existe. ainda eu falo que tem um monopólio até nas linhas comerciais, entre municipais e estaduais. Um pouco menos porque você vê várias empresas ali, de excursão, por exemplo, de ônibus, mas sim existe. Tá? Só que, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem daqui para Caldas Novas, quem compra a linha é o máximo de 2 ou 3 empresas. Eu acho que deveria haver uma mudança em relação a isso. Entendi. Perfeito. Assim, o Léo até trouxe um ponto interessante. Realmente, existiam as vans aqui em Goiânia, só que eram... Eu lembro. você lembra? Só que, assim, elas concorriam com o Estado. O que o Estado fez? Não permitiu que... Acabou, justamente. Não vamos longe, Eu sou não. contra também. Eu acho que deveria ter as vans para gerar essa concorrência. E, por exemplo, hoje você tem um monopólio privado no transporte público. Se for para manter esse monopólio, que é terceirizado pelo Estado, que hoje é controlado por uma empresa privada, que se manter totalmente estatal, ou realmente a gente ter essa briga entre empresas privadas. A gente tem que haver essa Então tem que briga. abrir a economia. Você concorda? Tem que abrir a economia. Em relação a ter mais transporte, sim, e o Estado também deve intervir nisso para a gente ter uma nova geração de novas empresas. Tá, mas como que o Estado vai concorrendo. interferir nisso se o Estado não quer justamente isso? Não, permitindo que novas empresas possam utilizar novas linhas de ônibus. Mas não tem como. Hoje eu só. Então, como é que a Não tem gente vai? jeito. Então, essa é a questão do monopólio natural. Se a gente só tem uma empresa para fazer isso, essa é a questão que a gente bate tanto. Se a gente não consegue abrir a economia, não consegue ter novas empresas atuando, a gente não pode deixar em uma só de uma empresa privada colocando na mão de dinheiro de acionista. Essa é a questão que eu Perfeito. defendo. Temos mais um liberal na mesa, pessoal. Aqui a produção rapidamente para fazer uma correção aqui. Nesse caso não é monopólio privado, porque é o Estado que garante o monopólio das empresas de transporte público. Então tá errado, Kiko. Então tá errado. Sim, é fechado um contrato com o Estado, com o município. Por isso que a prefeitura proibiu as vans. É um monopólio estatal. Então o Estado ele garante o monopólio. Não existe monopólio privado. Então tá errado. Se o Estado garante para uma empresa terceirizada fazer um serviço que deveria ser público. E a gente tem que rever esses contratos com certeza. Tá, mas agora eu quero te perguntar. Pode perguntar? Pode. Tranquilo? O tempo tá dentro- tranquilo dentro- pra vocês? Não, não. Tá tranquilo. É dentro desse tópico. Vamos lá. Tudo bem.
você disse que tem que haver uma abertura de mercado nesse sentido. Com certeza. E também disse que o Estado tem que agir nesse sentido também. Sim, sim. Como que vai haver uma intervenção estatal, sendo que é justamente o oposto do que o Estado vai querer? Porque o Estado quer justamente esse monopólio. Então a gente precisa estar dentro do Estado para mostrar isso, que a população não consegue ter esses serviços de qualidade por ser um serviço terceirizado hoje, garantido pelo Estado, que não permite, por exemplo, a gente ter outras empresas. Perfeito. Então, mais uma vez eu afirmo, ele mesmo disse, o Estado é ineficiente. Eu falei que os contratos estão errados. Ineficiência, Desta não é maneira. ineficiência? Sim, sim. Ineficiência estatal. Neste caso da Prefeitura de Goiânia e região metropolitana, sim. Só nesse caso? Estamos debatendo esse caso, né? Perfeito. Gente, é engraçado demais. Atualmente eu trabalho na área de mediação. E aí a gente ficou assim, eu tô querendo mediar a situação, mas não tem como. Enfim, próximo tópico, muito pedido, é a geopolítica atual. Eu acho que vai. Aí eu vou chamar o meu colega Chama o Lobão. bombeiro! Que ele é formado em Relações Internacionais, está fazendo mestrado em História agora, e nesse tema ele vai conseguir debater bem melhor que eu. Vem, Lobão, quero bater nos dois. Tenta aí. Que hoje estou totalmente desatualizado em relação da nossa questão internacional. Ah, ele vai ficar aqui. Ah, não, aqui. Aí vai aí? Beleza, eu gosto é assim, bater em dois ao mesmo tempo. Bora. Ai, ai, ai. Bora. A gente... A gente fazendo um debate super democrático, tranquilo aqui. Brincadeira, pessoal. Debate em argumentos, obviamente. Lógico. É bom explicar isso, tá? Depois vocês definem o que... Não, o que é. que vocês acham. Obviamente não podemos falar aqui. Não podemos incentivar a violência, né? Uhum. Pois é, então. Qual a pergunta em relação a esse tema? Você que vai perguntar? Sobre geopolítica, né? Tá, quer começar perguntando? Eu começo? Não, pode começar. Tá. Primeiro eu quero entender um pouco o seu lado. O que você pensa como é a geopolítica atual? O que você concorda através da geopolítica atual? Enfim, quero saber o seu lado. O que você pensa? Bom, eu acho que a gente tem um processo de agressão dos Estados Unidos contra várias nações desde o governo Trump, né? Embora se recorra ao argumento de que o Donald Trump está meramente derrubando ditaduras, né? Mas a gente sabe que os Estados Unidos eles apoiam países que também são ditaduras, como por exemplo a Arábia Saudita, que também é uma teocracia, que também não dá direitos para as mulheres, né? E aí se utiliza o argumento de que ele está removendo uma teocracia para justificar essa agressão. E isso aí eu me oponho completamente, né? E eu acho que o Brasil tem que se posicionar contra esse tipo de agressão. Tá, perfeito. Vamos lá, eu discordo totalmente de você. Eu acredito que o que os Estados Unidos estão fazendo é, sim, tentando recuperar novamente a dignidade e a democracia, tá? Vamos lá, quando você pega o Irã, o regime ayatolá dos xiitas, um dos locais que mais matam mulheres, que você sabe muito bem disso. Quando você pega a Venezuela, ditadura. Quando você pega ali outros países da região, enfim, onde os Estados Unidos tiveram que intervir, você vê que teve sim uma recuperação daquele regime. Teve uma recuperação. Por exemplo, não sei até então como que vai funcionar, como que vai suceder a questão da guerra no Irã. Não sei. Inclusive o filho do antigo líder foi morto também. Saiu as notícias recentes, se não me engano, né? Mas, bom, veja que os Estados Unidos estão atacando países que não são democráticos. Você concorda com a democracia ou você concorda com esses regimes que os Estados Unidos estão tentando intervir? Porque, veja, os Estados Unidos atualmente, querendo ou não, você gosta ou não, é o país mais poderoso belicamente falando do mundo. É o país que tem um dos maiores exércitos, se não o maior. É o país que possui tecnologias de ponta. E quando você tem um regime muito forte em determinado local, seja teocracia, seja uma ditadura, como é que era na Venezuela, tem sim que haver uma intervenção, senão aquele povo jamais vai conseguir resistir. E a força que eles encontraram foi por meio dos Estados Unidos. Obviamente não sou a favor de guerras, não sou a favor 100% de violências, mas quando é necessário tem sim que haver uma intervenção. Então, quando há ali morte de mulheres, quando há um regime ali que oprime as pessoas, tem sim que haver uma intervenção. Você pegou o exemplo de Arábia Saudita, pode até citar alguns outros exemplos, né? Imagino que você vai citar, mas também são parceiros econômicos dos Estados Unidos, e isso aí você tem que assumir. E outra coisa,
são dos países mais ricos do mundo. Então, isso você não pode assegurar que não são países desenvolvidos. São países que são muito bem financeiramente, são países que são, sim, estruturados. E veja, você pode até pesquisar nos índices aí de liberdade econômica, nos índices também de qualidade de vida daquelas pessoas. São pessoas que, querendo ou não, são, sim, a favor daquele regime. Ou você discorda disso, pode discorrer um pouco também. Bom, no caso dos Estados Unidos promover a democracia, né? A Arábia Saudita... Obviamente, reconheço que Uhum. existem os interesses também por parte dos Estados Sim, Unidos, não dizendo isso, tá? A Arábia Saudita é um país onde a teocracia é muito mais rígida, inclusive, do que a do Irã. Para você ter uma ideia, no Irã, você pode ser, por exemplo, um cristão, você pode ser Pode judeu, ser cristão no Irã? pode ser cristão No no Irã, regime xiita. pode ser cristão no regime xiita. Inclusive, recentemente, o Irã inaugurou uma estação com imagens de Nossa Senhora, porque o Irã tem uma minoria cristã e eles permitem que eles, inclusive, decorem uma estação de metrô que fica no bairro de maioria cristã, com essas imagens religiosas. Já na Arábia Saudita, que é um país que tem uma interpretação muito mais rígida do Islã, não há essa possibilidade. Então, por exemplo, na Arábia Saudita, você não tem culto público de outras religiões. Você pode até ser um cristão, mas você não pode cultuar publicamente outra religião. No Irã, pelo menos, você pode, né? Eu digo assim, não é que eu gosto do regime iraniano, mas veja, você falou que alguns países que sofreram intervenções dos Estados Unidos estão melhor do que eles estavam antes, né? Iraque está melhor do que estava antes. O Iraque hoje é um país... quando os Estados Unidos invadiu e tirou o Saddam Hussein, em termos de violência, de insurreição, o Iraque estava mais pacífico do que atualmente. Então, atualmente, por exemplo... atualmente não, porque teve um controle, né? Mas por décadas o Iraque teve sob controle, boa parte do Iraque, sob controle do Estado Islâmico, que era o pior regime, assim, em termos de grupo terrorista, né? E o Iraque até hoje sofre com os efeitos da intervenção americana. Além disso, num processo de guerra no Oriente Médio, o que vai acontecer é o seguinte: milhares de pessoas vão morrer, talvez centenas de milhares de pessoas vão morrer. A gente não tem certeza de que o que vai entrar no lugar vai ser algo melhor do que o que existe hoje. A gente teve intervenções que ou resultaram no retorno, por exemplo, Talibã no Afeganistão. Você teve o fim do regime Talibã, os Estados Unidos ocupou o país por 20 anos, aí quando os Estados Unidos saiu, o Talibã voltou. Porque havia, de fato, uma base, digamos assim, religiosa que apoiava o Talibã, né? Então, assim, não há uma... Eu não vejo possibilidade disso dar certo. Certo. E eu acho que os Estados Unidos estão nem aí para democracia, para liberdade. E o Irã, tá? Também acho que não. Venezuela tava? Também Coreia do acho Norte, que não. tá? Não. Perfeito. Vamos lá. Acredito que você esteja equivocado, principalmente acerca da liberdade religiosa no Irã, tá? O Irã, de acordo com dados, inclusive, eu ia dizer isso, até o Léo trouxe aqui pra mim. O celular bloqueou, mas enfim, trouxe alguns dados. O Irã é um dos países que mais persegue cristãos no mundo, Lobão. Uhum. E além de ser um dos países que mais persegue cristãos, país que mata mulheres. E além disso, vamos lá, a gente tem que separar aqui os tópicos também. Sociedade, religião e economia. Perfeito? Então vamos lá. O Irã, economicamente falando, país totalmente falido. Em questão de liberdade econômica, totalmente falido também. Em questão religiosa, também não existe liberdade alguma. Ou seja, a população não tem liberdade naquele local. Não existe liberdade alguma no Irã. Vamos pegar outros exemplos. Você disse o Iraque, né? A guerra no Iraque. De fato, para todos vocês aqui que estão acompanhando, de fato, não é um país ainda que exista uma democracia. Mas por quê? Porque os Estados Unidos realmente invadiu o local, assegurou o local, mas o regime por si só não foi derrubado. Então eles saíram de lá, o regime voltou. Então simplesmente eles são o que são por conta do regime, não por conta dos Estados Unidos. Agora, o que os Estados Unidos fazem é uma tentativa de novamente democratizar aquele local. Ou seja, os Estados Unidos, por mais que não faça parte ali da economia deles, vamos dizer assim, por mais que eles tenham, além disso, interesse talvez em alguns recursos, enfim, isso aí eu não quero entrar no mérito, eles tentam ali colocar, sim, uma espécie de, não é democracia, mas uma espécie de ocidentalização naquele local.
E eu vou explicar o porquê. Principalmente por conta dos controles de grupos terroristas. O principal objetivo dos Estados Unidos, claro, também pode ser a democratização, mas também é para ter o controle dos terroristas naquela região. Até porque eu nunca vi os Estados Unidos, por exemplo, fazendo um ataque terrorista no Irã. Um ataque terrorista, veja, no Iraque. Um ataque terrorista, veja, na Venezuela. Você falar que os Estados Unidos está tentando derrubar o regime é uma coisa, ataque terrorista é outro totalmente diferente. Aquele ataque Certo. que matou 150 Foi terrorista? meninas. Foi terrorista? Olha, pra mim Foi isso é terrorista? terrorismo. Foi terrorista? Eu acho que é terrorismo. Não foi a própria o próprio Estado que colocou a população como uma espécie de escudo humano para os Estados Unidos atacar? Pra mim, atacar uma escola que não havia nenhuma comprovação de que havia qualquer atividade militar, isso é terrorismo. Como não havia comprovação, sendo que tanto Israel quanto os Estados Unidos sempre emitem alertas para a população sair do local antes de que haja o conflito. Havia Diferentemente isso, né? do Irã, diferentemente de outros países que não fazem isso, que atacam a população, que atacam as pessoas, tá? Que fazem ataques terroristas. Só morreram 70 mil pessoas em Gaza, né? Assim, acho que não estão atacando de fato a população. Morreram pessoas em Gaza. Mas por que morreram pessoas em Gaza? Porque Foi os bombardearam. Foi os Estados Unidos que mataram as pessoas ou foram o próprio regime local que utilizou a população como escudo humano? Bom, Com informações, inclusive. Aí é possível você utilizar o argumento de escudo humano, né? Mas a gente tem casos de ataques completamente indiscriminados contra tendas que estavam distribuindo ajuda humanitária. Aquela fundação humanitária de Gaza, que era uma fundação criada supostamente para ajudar a população. A gente tem vídeos que estão saindo agora de soldados fuzilando multidões que estavam ali para se alimentar, para pedir comida, né? Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que os países ali que são terroristas são Israel e Estados Unidos. Israel é terrorista. Eles são um país terrorista. Israel é um país terrorista. Sim, veja, a história de Israel é a história começou com um ataque terrorista. Quantos homens-bombas saíram de Israel para fazer ataque nos Estados Unidos? Você sabe, por exemplo, que... Quantos homens-bombas saíram de Israel para atacar a Palestina? Homens-bombas. Que o Estado de Israel, né? Um dos marcos, assim, para a formação do Estado de Israel foi justamente um bombardeio de um hotel que havia ali na região durante o período da Palestina britânica. Então, os britânicos tinham uma presença na região e os judeus queriam independência para o Estado deles, para o Estado sionista. Israel quer o direito de existir, diferentemente Sim, dos palestinos, que não concordam com a existência do Estado de Israel. Mas o Estado de Israel foi construído em cima de um território que já existia uma Será população. que já existia? Mas não é um Já contexto existia. milenar ali naquele local? Sim, mas aí que Como tá, já existia? os palestinos, né? Quem você acha que são os palestinos? Eles são os verdadeiros descendentes dos antigos hebreus, tá? Os palestinos também são descendentes dos hebreus. Vamos lembrar uma coisa. Quando teve a diáspora judaica, Certo. que os judeus saíram da região, você teve muita gente que ficou ali, entendeu? Aí, claro, eles se misturaram com outras populações ao longo de milhares de anos. Mas os palestinos que estão ali, que estavam ali desde a época dos milhares de anos atrás, eles também têm direito àquela terra. Esse que é o grande problema. Então, eles pegaram judeus que viviam na Europa, certo? E trouxeram os judeus para a região da Palestina e decidiram que só aqueles judeus que estavam na Europa tinham direito de estar ali, sendo que os descendentes dos antigos israelitas também, que são os palestinos, que eles também são descendentes dos antigos israelitas, eles não poderiam ter direito àquela terra, porque agora eles são muçulmanos, agora eles são árabes, mas a ancestralidade continua. Perfeito. Vamos para um contexto anterior ainda à diáspora judaica. Vamos dar uma aula aqui de teologia também. Vamos lá. Como que surgiu primeiramente o povo palestino e depois o povo judeu, o povo de Israel? Através de Ismael, certo? Uhum. E, posteriormente, Isaac, que é o que se tem registros históricos, inclusive. Não somente falando de religião. De certa forma, surgiu após todo esse contexto os filisteus, que depois surgiram os palestinos. Perfeito? E, posteriormente, surgiram o povo judaico, o povo também hebreu, como você disse. Em um contexto histórico, um contexto social, Israel somente quer o direito de existir. Tanto é que foi uma população extremamente atacada durante a história. Tanto é que foi uma população que sempre teve como seus inimigos tentando acabar
não somente não conviver no mesmo local, mas acabar, exterminar aquele local, aquela população. Então, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, foi o povo mais atacado. Então, existe um contexto histórico totalmente por trás de tudo isso. O nosso tempo tá bem corrido ali. Aham. Mas, enfim, vamos voltar para o contexto Não, brasileiro aqui, mas pode concluir seu... Eu vejo. O problema, assim, isso é um anacronismo, né? Porque os palestinos não são os filisteus. A gente tem aquela questão. Existem registros, Sim, que mas, dizem. mas eles se misturaram ao longo de milhares de anos. mas se né? originaram dos Ma- filisteus. Não, mas veja, filisteus era o que ficava ali na região de Gaza, né? Perfeito. Mas, por exemplo, os palestinos da Cisjordânia, né? Eles são descendentes dos antigos hebreus também. Não, e tem pesquisas genéticas que mostram isso. Tem registros arqueológicos que mostram isso, registros históricos que mostram isso. Então, os palestinos, eles também são descendentes dos antigos hebreus. Você está falando o seguinte, Também são. que o antigo hebreu, certo? Vamos lá, o antigo judeu. Aí ele se converteu, vamos lá, o descendente do cara lá que estava desde o tempo de Jesus, certo? Aí uma parte foi expulsa, foi para a Europa, certo? Aí se tornou o judeu que posteriormente veio por meio do movimento sionista. Aí você tem o judeu que estava ali há milhares de anos, que ficou ali, alguns inclusive, né, que eram judeus, se converteram ao cristianismo. Aí depois se converteram ao Islã, e alguns que se mantiveram cristãos, inclusive porque existem cristãos na região da Cisjordânia. Você está dizendo o seguinte, que apesar desse cara estar ali há milhares de anos, ele não tem direito àquela terra, porque você está fazendo uma interpretação de que, na verdade, eles são aqueles filisteus ali mencionados na Bíblia. Sendo que, na verdade, a população se misturou tanto, né, que já não havia mais essa diferenciação. E você falou da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi aonde? Foi na Europa. Mas contra qual população? Contra qual contra movimento? os judeus que estavam na Europa. E aí os Mas foi estavam- judeus, né? Foram judeus. Mas não que existia estavam até na então o Europa. Estado de Israel. É justamente isso, você tocou no tópico Então, certo. eles Enquanto colonizaram a Israel região quer e ter o direito expulsaram. de existir, eles não somente querem a terra top só para eles, mas querem o fim do Estado de Israel. Basicamente é isso. Mas Toda é porque, a conclusão que é porque ele o vai Estado de chegar Israel nisso. foi criado a partir da expulsão, Então você é a favor da extinção não do Estado de Israel. não dos judeus que estão ali, Ah, mas do Estado como uma entidade que só permite que privilegia os judeus. Eu sei que Israel tem cidadãos árabes, né? Aí Mas eu ele pergunto dá pra você, titularidade pros eu judeus. pergunto pra você homossexual, eu pergunto pra você que é trabalhador, né? Eu pergunto pra todos vocês. Vocês conviveriam na Palestina? Vocês viveriam na Palestina? Você homossexual viveria na Palestina? Você lésbica viveria na Palestina? Você que tem um pensamento contrário ao governo atual, será que você poderia expressar democraticamente a sua opinião na Palestina? Se ele não responder, eu respondo. Não. Eu acho o seguinte, que Ele tá defendendo um Estado não, totalmente eu acho autocrático. eu acho que as bombas de Israel não poupam os É gays isso, da é Palestina. Acho que as bombas de Israel não poupam os gays, não poupam as mulheres. Inclusive, a maioria das vítimas da guerra são mulheres e crianças, né? Perfeito, então vamos Só lá. Rapidamente, que a produção está fazendo uma correção. Normalmente, quando o Israel faz os ataques, eles lançam uma bomba de aviso É o que eu Aí, disse, sempre existe para todo aviso. mundo poder sair dos prédios. Por quê? Porque normalmente essas entidades lá na Palestina, eles fazem os seus esconderijos subterrâneos embaixo de escolas, embaixo de hospitais. E aí o que acontece? Para não afetar a população civil, normalmente Israel manda uma primeira bomba que vai fazer aquele ataque, todo mundo para poder evadir do local. Inclusive, é uma fraqueza que Israel tem, porque isso também avisa aos próprios terroristas. Aí todo mundo sai do local para eles depois começarem a fazer os ataques. Então, a população eles tentaram poupar a população. E a gente viu também relatos onde os caminhões de mantimentos que iam para essas regiões sendo monopolizados pelos terroristas, impedindo a população da faixa de Gaza de ter acesso aos alimentos. Porque em combate eles tinham poucos suprimentos, então eles tentavam sempre monopolizar, impedindo, atirando inclusive contra a população, para impedir que eles pudessem ter acesso aos alimentos, aos suprimentos que eram mandados lá em resgate do povo de Gaza. Então a gente vê aí essa distinção do que é um Estado tentando eliminar uma fração da população ali que seriam os terroristas, tentando poupar aqueles que não têm nada a ver com o conflito, quando a gente vê, por exemplo, os terroristas naquele ataque onde eles, inclusive as pessoas que eram a favor do Hamas, da Palestina, foram atacadas. A gente teve casos aí de casas que foram invadidas, bebês que foram colocados em fornos e, enfim, o pessoal sabe o que aconteceu. Mulheres que foram sequestradas.
né? E feito muito outras coisas que o pessoal sabe o que aconteceu. Então é difícil ter um paralelo assim de igualdade entre essas duas situações. É difícil você justificar um ataque terrorista. É muito Perfeito. complicado. Quando a gente coloca seus fatos, eu tenho certeza que até mesmo quem é a favor da Palestina é contra esses atos terroristas que aconteceram contra a população, que é algo assim, absurdo. A gente não pode nem falar que é animalesco, né? É monstruoso o que os terroristas fizeram contra israelenses. Não tem comparação, não tem você... Isso tentar porque, igualar. o Léo e Lobão, isso porque, seguinte, quando você vê... É Lobão mesmo, né? Sim. Lobão. Quando você vê vídeos, inclusive... Eu vou citar aqui o que eu acredito que seja majoritário ali. Não vou afirmar que é a população palestina. Quando se vê o Hamas assassinando, por exemplo, os judeus, assassinando, por exemplo, o pessoal que convive e vive em Israel, você pega ali, inclusive, eles matando e dizendo, em nome de Alá. Então não é simplesmente querendo sobreviver, não é simplesmente pelo direito de existir, diferentemente de Israel, mas é sim contra a extinção, é a favor de uma extinção da população. Eles querem extinguir a população de Israel, eles querem extinguir o Estado de Israel, eles querem acabar totalmente. Eles não tão somente querem o direito de existir, sobreviver e conviver, mas eles querem acabar com a população. É como se eles dissessem, não, eu não quero que exista aqui o povo israelense, eu não quero que exista o Estado de Israel, eu não quero que os judeus convivam comigo, eu quero a morte deles. Sim. É isso. Então é isso que o convidado tá defendendo, o movimento Não, palestino. eu tô defendendo a libertação palestina. O que é a libertação palestina? A libertação palestina significa que os palestinos também têm direito de viver naquela terra. Certo. Você é a favor da democracia? Sou a favor da democracia. Você é a Mas favor... veja, Deixa eu não há perguntar. como Você é a favor da existir- democracia? sim, Você é a favor do Estado palestino? sim. Então, ele tá sendo incongruente. Não existe Não, democracia no eu- Estado palestino. No atual Estado palestino, não. Mas pode existir. Eu tô defendendo. Eu vejo. Quando você fala, por exemplo, que a Palestina, o Estado do Hamas, né? Ele oprime mulheres. Mas eu tenho certeza de que as bombas de Israel não poupam as mulheres. Entendeu? Então, A gente acabou de falar que existe os avisos, Lobão. mas os avisos já foram. Isso é uma prática de guerra que foi descontinuada. Prática de guerra, não. Prática de Israel. Porque a Sim. Palestina não avisa quando vai tacar uma bomba lá nas crianças, porque- quando vai tacar uma bomba lá na população Isso. israelense, quando vai fazer um ataque em jovens em uma festa, né? Como ocorreu em 2023. Aham, A Palestina mas- não lança aviso nenhum. Mas isso aí essa prática de avisar antes de atacar foi descontinuada. Foi descontinuada? Foi descontinuada. Descontinuada? Não há mais essa prática. Porque Israel, Desde durante porque Israel teve o controle. Que não falte pólvora a Israel. Não. Vamos voltar. Tem tempo ainda? A gente nem falou do contexto brasileiro. Quero que eu queria. Não, o próximo tem que fazer um debate só de geopolítica. É verdade, geopolítica é um tempo muito grande. Sim. Não, e tem que estar muito antenado com as notícias, porque o jogo vira toda hora. Sim. Acho que já deu, né? Vamos lá, deixa eu falar rapidinho. Lobão. Deixa eu falar rapidinho, pode? Pode falar rapidinho? Só para encerrar aqui. Quero agradecer aqui a participação do Ricardo, quero agradecer aqui a participação do Lobão. Acredito que tenha sido um debate muito bom, um debate de ideias, né? Sem ninguém partir pro ataque em cima de ninguém. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Mesmo eles ficando 2 contra 1 aqui, deu certo, deu tudo certo. Brincadeira, tá, pessoal? Só pra descontrair. Então, assim, agradecer pelo debate, agradecer aí pela nossa audiência, por todo mundo que tá aqui presente. E vamos fazer isso mais vezes, tá? E vamos pra cima. E novamente, que não falte pólvora a Israel. Viva a Palestina. Gente, seguinte. Então, assim, a gente teve uma participação surpresa tanto do Lobão. Lobão Seu nome é- quanto do Léo. Perfeito. Quanto do Léo, né? O Léo também. O Léo também. Ele faz isso tudo um pouco. Ele grava, ele opina, mas o Léo também é um excelente homem aqui no mundo da política. Então, assim, eu acho engraçado. Vocês falando assim, as bombas de Israel não poupam as mulheres. Eu tô bem aqui, assim, 3 machos me tiraram da mesa. Puro do machismo. Não gostei, gente. Tô ficando. Mas foi muito interessante essa participação, bem diferente, bem inovador. Faltou tempo pra Faltou tempo, cara. conversar. Tinha muita coisa pra falar, tipo assim, muita coisa. O Bom nem falou 10% do que ele queria. Eu ficava aqui assim, próxima vez, tá bom? E é isso, agradecer a participação de vocês.
tá? Vocês querem fazer algum agradecimento específico, especial? Obrigado, Ok. obrigado pela oportunidade, né? De participar aqui, pelas minhas ideias. Perfeito, então. Também gostaria de agradecer aqui a Kessia, ao João pelo convite também, pela oportunidade, ao Léo também, o pessoal que está por trás, que eu não decorei o nome ainda, também agradecer que eles deram todo o suporte aqui. Foi uma oportunidade fantástica, incrível, esse debate de ideias. Uma hora um ou outro provocava, mas isso é normal. Uma hora eu batia, a outra se apanhava. Brincadeira. Vai, você que tá falando, hein? Você que tá falando. O Ricardo é muito querido aqui. Agradecer a oportunidade também de comentar, tá aqui no meio. Dificilmente eu seria chamado em outros lugares, outras oportunidades pelo pessoal aqui, até pela quantidade de divergência, onde que a gente está atuando, mas acredito que foi um debate super saudável. Os campos, as ideias democráticas devem sim ser debatidas, devem ser unidos. Aí é você que tá falando. Eu tenho alguns pontos de divergência em relação. Com certeza, que não é possível que a gente vai discordar em tudo, né? Eu acredito que muitas coisas em práticas que são unidas, que dão certo, a gente vai concordar o que de fato tá dando certo hoje no mundo, no Brasil, em prol da nossa pátria. E agradecer a vocês e aos ouvintes por estarem assistindo esse debate. Muito obrigado. Gil Vitor. Que nem eu já agradeci, mas eu quero agradecer de novo, Lobão, Ricardo. Ricardo que, sim, tem algumas ideias parecidas, né? De fato, a gente discorda em alguns pontos e alguns sentidos. Mas se a gente pegar aqui no debate, que era o tema principal, abertura de mercado, grandes coisas, ele concordou. A diferença é que ele acredita que tem que ter uma intervenção estatal maior, coisa que eu discordo. Mas foi um debate muito bom, de muitas ideias, foi bastante agregador. Acredito que eu vou sair daqui com mais ideias na mente, sim. A gente tem que discutir, principalmente para você trabalhador, principalmente para você população. Afinal, política é para isso. Não é só para ficar aqui numa sala discutindo ideias com eles. É para realmente surtir efeito na população. Então é isso aí. E o liberalismo sempre deu certo, sempre vai dar. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Isso aí. Agora, meus agradecimentos, gente. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Como o Ricardo mencionou, né, isso aqui é uma prática da democracia. A gente poder discutir, discordar, por mais que os ânimos ficaram bem apertados, mas faz parte. Então, assim, agradecer a vocês que toparam esse momento diferente, muito diferente, eu tenho bastante experiência, apesar de vocês terem tirado pelo menos um final. Eles. Você falou pra eu voltar, que eu falei pra você. Agradecer aqui a participação da Sara, da minha mãe, do Léo também, muito obrigada aí por estar ajudando a gente, também com informação de conhecimento. O estúdio novo também, que disponibilizou espaço pra gente, ao Acácio, que é o presidente aqui do Diretório de Trindade, pelo Partido Novo, e agradecer a você que está nos acompanhando. Não esquece de deixar seu comentário, compartilhar, salvar o nosso vídeo. E é isso, gente. Até o próximo. Já deixa agendado o próximo, aquele formato. Isso, mas aí a gente vai falar mais pautas municipais. O que vocês acham? Pode ser. Porque eu gosto também de trazer mais aqui. Pauta municipal é bom. De fato, vai agregar na nossa população. Perfeito? Perfeito. Então, Obrigado. muito obrigada pela participação. Valeu. Aê.